Oi de novo, gente. Então vamos começar a trabalhar? Bom, na fase de estudo, que é o que eu vou fazer agora, nós vamos apresentar 10 listas de palavras contendo 15 palavras em cada lista. E cada palavra será individual e sequencialmente apresentada na tela, com 1000 milissegundos de tempo de apresentação de cada palavra, ou seja, 1 segundo, espaçados por um intervalo entre tentativas de 32 milissegundos. Eu estou modelando esse procedimento em partes com base no artigo de Huang e Jiang Zura, que estudaram falsas memórias e utilizaram em parte do seu procedimento essas características. Então, vamos lá. Eu estou aqui na fase de estudo, tá? Cliquem aqui, tenho certeza que vocês estão na fase de estudo, para vocês não começarem a programar na rotina errada. E na fase de estudo, então, eu vou ter que criar um componente de texto, tá? Vou clicar aqui para criar um componente de texto. E como que eu vou chamar esse componente? Eu vou chamar ele de estímulo underline estudo, ok? Qual que vai ser a duração do estímulo? Ele está em segundos aqui, tá? A duração em segundos. Então, em segundos vai ser 1 segundo mesmo, ok? Começa em 0 e termina com 1 segundo. Qual vai ser a posição? Centro da tela, unidades espaciais normalizadas. Esse wrap width, eu vou por 1.8 aqui, que basicamente significa a área, a região da tela que ele usa. Eu vou deixar 1.8. E a aparência pode ser a cor branca mesmo, formatação Times New Roman. Tamanho da fonte, por enquanto eu vou por 0.1, qualquer coisa a gente mexe depois, ok? O que está faltando? E aqui, da onde que ele vai pegar, qual é a palavra? Ele vai pegar dos arquivos do Excel. E é por isso que eu precisava que cada um dos meus arquivos aqui tivesse como nome, a primeira linha, palavra. Porque todos os arquivos estando padronizados agora, o CirclePy consegue pegar e trabalhar com isso. Então eu vou pôr aqui um cifrão, palavra. E aqui vou mudar para set every repeat, configurar a cada repetição. E vou dar um OK. Ok? Até esse momento, tudo certo. Bom, aqui também fala que eu tenho um intervalo entre tentativas de 32 milissegundos. Eu vou pôr isso aqui por meio desse componente aqui, o in custom, customizado, o estático. E vou colocar que ele começa em 1 segundo. Bom, quanto que é 32 milissegundos em decimais? É 0.032, tá? 0.32 de 1000. Vou dar um OK e ele vai ter um intervalo entre tentativas aqui de 32 milissegundos. Perfeito até aqui. Bom, eu já coloquei aqui que é para ele pegar a palavra, mas eu não falei como que ele vai buscar a palavra. Para fazer isso eu vou ter que usar um loop. Então venho aqui em inserir loop e vou colocar um loop que começa antes da fase de estudo e vai até depois da fase de estudo. Ok? Quantas vezes vai se repetir? Vai se repetir uma única vez. Eu vou chamar isso aqui de listas de estudo. Ele vai ser, ou melhor, lista de estudo no singular, e ele vai ser sequencial, tá? Por enquanto eu vou deixar assim, sequencial. E da onde que ele vai buscar? A gente já vai ver isso daqui. Ok, esse loop aqui, o que ele vai buscar? Ele vai abrir um arquivo, por exemplo, agulha, e ele vai pegar as palavras costura, linha, fina, ponta, furar, injeção, seringa, até chegar na última palavra aqui, fincar. Ou ele poderia ter pego carro, a lista carro, ele vai falar transporte, velocidade, motor, locomoção, até gasolina. Ele vai pegar uma lista e vai percorrer ela sequencialmente apresentando as palavras na tela. É isso que esse loop faz, ok? Mas eu ainda não disse qual arquivo ele vai pegar. Como que eu vou decidir isso? Então, para isso, eu vou criar um segundo loop aqui, que é o que a gente chama de loop aninhado, que é quando você tem um loop dentro de outro loop. Então, eu vou vir aqui em inserir loop e vou colocar um outro loop aqui, ó. Agora, esse loop, vou chamar ele de sorteia listas, tá? É assim que eu vou chamar. E esse sim vai ser aleatório. Ele é tentativa? Não. Então, eu vou desmarcar essa opção. Ele vai ser aleatório e ele vai se repetir uma única vez.
nrep significa número de repetições. E da onde que ele vai pegar? Ele vai pegar um outro arquivo. Eu já vou explicar como que a gente vai fazer isso aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Esse meu loop, o de dentro, ele vai repetir a cada repetição do de fora, ele vai repetir 15 vezes. Cada vez que ele estiver repetindo, ele está passando uma palavra. Por exemplo, está passando a palavra transporte, velocidade, até chegar em gasolina. O loop de fora, ele vai ser percorrido 10 vezes, porque ele vai pegar a lista 1 ou a lista 2, tá? É isso que ele vai fazer. Muito bem, então o ponto essencial que a gente tem que entender aqui é que esse loop aqui vai repetir o número de vezes aqui e o número de vezes aqui. Quando o participante entrar na fase de estudo, ele vai sortear uma lista a ser apresentada ao participante. Por exemplo, se o participante estiver na condição em que ele vai ver o conjunto 1, ele vai sortear aqui aleatoriamente uma linha. Por exemplo, ele sorteou borracha. Então, se ele sorteou borracha, marcar aqui na cor vermelha, ele vai abrir o arquivo borracha por trás dos panos e aí ele vai entrar no loop interno e aí ele vai apresentar apagar, erro, lápis, corrigir até chegar em desfazer. Ou seja, ele vai entrar aqui nesse loop, vai sortear, por exemplo, borracha, aí ele vai abrir o arquivo borracha, quer dizer, isso é o que eu quero que ele faça, e ele vai ficar rodando aqui 15 vezes, passar as 15 palavras. Quando ele passar a 15ª palavra, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para esse primeiro arquivo e vai sortear uma das outras linhas remanescentes. Por exemplo, ladrão. Sorteou ladrão. Ele vai abrir o arquivo ladrão e ele vai apresentar a sequência aqui, roubo, prisão, até delinquente. Ok? O que determina que aqui, neste arquivo, ele vai sorteando em ordem aleatória e nestes arquivos aqui, ele vai seguindo em ordem sequencial. O que controla esse comportamento é que o loop externo eu coloquei como random, o tipo de loop ele é aleatório, e o loop interno eu chamei ele como sequencial. Então ele segue naquela sequência fixa. Esse loop interno é o de tentativas, e o loop externo ele não é de tentativas, ele é só para o meu controle ali da tarefa. Bom, agora o que eu preciso fazer é colocar algo aqui em conditions para ele saber de onde buscar essas informações. Para isso, eu vou utilizar um macete, eu vou vir aqui, clicar nas configurações do meu experimento. E aqui ó, no Experiment Info, eu vou colocar um mais e vou criar aqui um sorteia. Tá? E esse sorteia, ele vai sortear sozinho para mim. Eu vou colocar um pequeno código aqui, tá? Eu vou explicar o que ele faz e aí esse negócio vai fazer toda a mágica para mim. Ele que vai determinar se o participante vai ser um participante que vai ser exposto à lista 1, o conjunto de listas 1 ou conjunto de listas 2. E qual código eu vou pôr aqui? Eu vou escrever aqui randint e vou pôr aqui 1 e 3. O que isso faz? Ele vai me sortear um número entre 1, um número inteiro entre 1 e 3, só que o 1 é inclusivo, o 3 é exclusivo, ou seja, no fim das contas ele vai sortear um número entre 1 e 2, que é exatamente o que eu quero. Se ele sortear o número 1, exponha o meu participante a esse conjunto de arquivos. Se sortear o número 2, exponha o meu participante ao outro conjunto de arquivos, tá? Então, é o randint de 1 a 3, e aqui eu vou pôr um código adicional que vocês não precisam entender, mas é só para o meu número sair formatado bonitinho e eu não ter problemas, tá? Então, é esse código aqui que vocês vão acrescentar. F, aspas duplas, abre chaves, randint, abre parênteses, 1,3, fecha parênteses, 2.06.0, F, fecha chaves, fecha aspas duplas. Vou dar um OK. Bom, quando eu faço isso, o que o CyclePy cria, ele cria uma variável. E essa variável, ela chama expinfo. E essa variável, ela tem uma chave chamada sorteia. Eu consigo acessar se ele sorteou 0 ou 1 lá atrás. Então, o que eu vou fazer? Se ele tiver acessado esse valor, eu posso colocar aqui que eu quero que ele abra um arquivo CSV, que vai ser o número que está aqui dentro. Se ele sorteou 1,
abra para mim, esse código está falando o seguinte, ó, se ele tiver sorteado 1, abra para mim o arquivo 1.csv. Se ele tiver sorteado o número 2, abra para mim o arquivo 2.csv. Então, isso daqui resolve o meu loop externo, que é o sorteia listas, e ele determina se ele vai ficar com a lista 1 aberta ou com a lista 2 aberta. Dá um OK. E agora eu venho aqui para o lista de estudo. Bom, sabendo que ele abriu a lista 1, agora eu preciso que ele acesse essa variável aqui, arquivo. Então é bem simples, eu preciso que ele acesse arquivo. Então eu venho aqui no meu loop e coloco aqui um cifrão arquivo, para ele acessar essa coluna do arquivo que ele abriu agora. Eu vou dar um OK. E para isso, com isso pronto, a gente vai testar para ver se a nossa fase de estudo está funcionando. Eu vou salvar aqui, vou entrar em configurações. Em configurações, eu sugiro que vocês tirem o full screen e coloquem um tamanho menor, por exemplo, 900 por 600, que é o que eu vou pôr aqui. Unidades normalizadas, a cor eu vou mudar para fundo preto. OK. Acho que por enquanto é só isso que eu preciso. Vou dar um OK e vou rodar o experimento pela primeira vez. Salvei de novo. Para rodar, só clicar aqui no Run Experiment. Olha, gente, eu abri aqui e ele está aparecendo aqui com 6 números. É porque eu cometi um erro. Então, deixa eu mostrar qual foi o erro que eu cometi. O erro que eu cometi foi aqui, ó, nas configurações. Eu fiquei de olho no que estava aqui em cima e, na verdade, esse 06 eu tenho que tirar. Eu não preciso do 06, é só do 0F. Porque senão ele aparece em vários zeros antes do número e eu não quero isso. Então, eu vou dar um OK e agora sim ele vai dar certo. OK. Vejam que apareceu o número 1 aqui, mas poderia ter aparecido o número 2. Isso que é importante. Quando ele apareceu o número 1 aqui, eu já sei que o que ele vai executar para esse participante são essas listas aqui, tá? Então, vamos ficar de olho. Deixa eu até colocar aqui e vou dar um OK. Olha lá, roubo, prisão. Então ele estava na lista, ele deve estar na lista ladrão. Desonesto, você vê que é rapidinho mesmo, 1 segundo. A gente quase não percebe os 32 milissegundos ali de mudança de lista. Apagar, erro, esse aqui deve ser borracha. Então ele já passou ladrão e está em borracha agora. Deixa eu marcando em vermelho aqui para a gente acompanhando. Elástica, desenho, colégio, flexível, estica, desfazer, sofrimento, machucado, perda, choro, incômodo. Aqui a gente já está em outro. Deve ser dor. Remédio, deve ser saudade. Eu acho que é dor. Eu vou colocar dor aqui. Então dor já foi também. Pátria, símbolo, nação, mastro, deve ser bandeira. É bandeira. Agora, honra, identificação, representação, amarelo, haste, ainda está em bandeira. Bom, agora acho que ninguém tem dúvida que estamos em agulha. Marcar aqui agulha como lista já ocorreu. Eu vou passar as 15 listas aqui assim, só para a gente entender bem o que está acontecendo. Até porque caso vocês queiram usar no futuro para projetos pessoais de vocês o CyclePy, fica mais fácil de entender. Lá, notas, harmonia, ouvir, a gente tem alguma coisa relacionada à música, então deve ser esse aqui, música. Ó, agora a gente tem fruta já. Note que nenhuma lista se repete, ela ocorre uma única vez. Faltam poucas listas agora. Morte, solidão, angústia, deve ser medo. Vai ficar faltando frio e janela. Vidro, cortina, é janela esse, né? E a próxima lista agora eu já sei que vai ser frio. Inverno, casaco, frio. Ok, estamos finalizando já.
a apresentação de 150 palavras de 10 listas. Então foi apresentado da lista 1. Agora, pequena mudança aqui. Opa, tem alguma coisa aqui travando. Deixa eu achar. Cadê? Aqui. Como sempre, né? Dando um erro. Eu vou aumentar o tamanho do meu estímulo. Eu achei que ele está muito pequeno. Então, eu vou aumentá-lo para o tamanho 0,2. Acho que já fica melhor. Tamanho da letra 0,2. Vai aparecer maior na tela. Se vocês quiserem aumentar mais, fiquem à vontade. Então, 0,2. Bom, só para demonstrar aqui, não vou mostrar tudo de novo, mas eu vou rodar mais uma vez, só o comecinho, para mostrar como que a lista 2 seria executada caso o código sorteado fosse 2. Então, vamos ver aqui. Vou executar novamente, não sei se ele vai sortear o valor 2. Se ele não sortear o valor 2, eu ponho manualmente e sobrescrevo a informação que está lá. Muito bem, gente. Olha lá, o valor que saiu aqui agora foi 2 no sorteio. Né? Se tivesse saído 1, eu teria mudado manualmente aqui só para a gente testar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que agora as palavras que vão aparecer vão ser dos arquivos da lista 2. Só isso que eu quero mostrar. Olha lá, já está aparecendo. Aqui, ó, já está aparecendo pesadelo, acompanhado, deitado, cedo, cochilar. A gente está na lista dormir, provavelmente. Escrever, tinta, deve ser a lista caneta. Então agora a gente vai passar pelas 10 listas aqui do arquivo 2 CSV e não mais do arquivo 1. Ou seja, isso garante que houve um contrabalanceamento. Alguns participantes vão ser expostos a um conjunto de listas e outros participantes a outro conjunto de listas. Eu vou dar um ESC aqui, porque eu não vou passar tudo agora. Mas só para a gente entender o que está acontecendo no fim das contas. Então, para finalizar, espero que tenha ficado claro o que aconteceu aqui. Aqui eu criei uma variável que sorteia um número 1 ou 2, que vai determinar se o participante vai ver a lista 1 ou 2. Aqui nesse loop externo, ele abre o arquivo que foi sorteado, que vai ser o 1 CSV ou 2 CSV. Ele vai abrir então um desses dois arquivos. Isso pode variar de participante para participante, de execução para execução. E ele acessa esse arquivo. E aí no loop interno, ele acessa a coluna arquivo do meu arquivo, que é esse daqui. Ó. Essa coluna ele acessa e ele vai aí aleatoriamente sortear uma lista. Por exemplo, se ele sorteou dormir, ele vai acessar aí a lista dormir e ela vai ser apresentada sequencialmente. Para todos os participantes vai ser sempre essa ordem, de sonhar até bocejo. O que pode mudar é que para um participante a lista dormir pode ser a primeira que ele viu, para outro pode ser a última, para outro pode estar mais no meio, isso pode variar de participante para participante. Então, o que é aleatório é a ordem de apresentação das listas, mas o conteúdo das palavras da lista é sempre sequencial e segue exatamente a ordem que está aqui. Por isso que eu falei que a gente tinha que digitar as palavras na mesma ordem, tá? Então, com isso a gente conclui a programação da fase de estudo. Está tudo pronto aqui já na fase de estudo. E nos próximos vídeos a gente passa para as demais etapas do nosso experimento do paradigma DRM. Até lá!